Pronto. Vou começar, então. Eu enviei esse link aqui, que é do módulo 3, aqui para vocês. Se alguém tiver algum problema para abrir, é só me avisar. E eu recomendo que vocês façam uma cópia para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Se eu estiver indo muito, muito rápido, me avisa, tá? Bom, esse é o módulo 3. Aí aqui tem o link do módulo 1, da primeira aula, que foi sobre limite e continuidade. O módulo 2, o de ontem, que foi sobre derivada. E hoje a gente vai falar sobre integral. A gente vai começar aqui importando a biblioteca, né, importando todas as ferramentas dessa biblioteca. Depois, a gente vai inicializar essas variáveis simbólicas que a gente vai utilizar aqui. A gente já inicializou aqui igual nós fizemos ontem, né? Inicializamos todas juntas aqui, não tem a necessidade de inicializar uma por vez. Então, já inicializamos a x, a y e a z, né? A gente rodou aqui, ficou certinho do lado, então deu certo. Aí aqui no início, esse exemplo 1 é uma ferramenta bem legal que a gente tem como fazer aqui, que é como obter o comando em LaTeX para escrever uma expressão. Então, por exemplo, a gente quer escrever em LaTeX essa expressão aqui, x sobre 4 vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 36. Então, aqui tem um comando chamado LaTeX. É só a gente colocar o comando, entre parênteses, o parâmetro de entrada é a nossa expressão. A nossa expressão é x dividido por 4 vezes raiz quadrada, que é o comando sqrt, de x ao quadrado, x asterisco asterisco 2, mais 36. A gente aperta aqui para rodar, e aí aqui está a expressão em LaTeX dessa expressão aqui. Agora a gente começar a falar de integral. Aqui a gente vai usar bastante coisa que referente às aulas passadas. A diferença aqui mesmo vai ser o comando que resolve integral. Ele resolve integral indefinida, definida, dupla, tripla. A gente vai usar o mesmo comando, que é o integrate. Então, a gente quer calcular a integral indefinida de x à quinta sobre raiz quadrada de 1 menos x à sexta. Então, a gente atribuiu a variável ESP2 a nossa expressão, né, x elevado a 5 sobre raiz quadrada de 1 menos x à sexta. Aí a variável integral 2, nós atribuímos o comando que calcula a integral da expressão 2 e eu quero integrar essa expressão em x. Isa, Pode falar. repete essa última parte que o André disse que travou. Não sei se foi só para ele. Tudo bem, eu repito sim. Bom, então vou voltar a falar aqui do exemplo 2. A gente vai calcular a integral indefinida dessa expressão aqui, x à quinta sobre raiz quadrada de 1 menos x à sexta. Como é que a gente faz isso aqui? Eu atribuí a variável ESP2 à expressão x elevado a 5 dividido sobre raiz quadrada de 1 menos x à sexta. A variável integral 2, eu vou usar o comando que calcula a integral, que é o integrate, da expressão ESP2, que eu defini ali em cima, e eu quero integrar essa expressão em x. Então, agora eu vou passar esse valor dessa integral para a variável integral 2. E aqui a gente vai usar aquele print bonitinho que a professora ensinou, e a gente vai colocar para printar essa variável, né, o valor da nossa integral. A gente coloca aqui para rodar. Então, o valor dessa integral indefinida é menos raiz quadrada de 1 menos x à sexta dividido por 3. Agora, nós... Luísa, só para ainda no exemplo 2, só para falar para o pessoal, subindo ali na tela. Aqui? Aí o pessoal, se quiser fazer, porque acho que eles já fizeram cópia do arquivo, né, do modelo 3, né? Então, sim, dá 2 cliques na caixinha de texto do exemplo 2 para colocar o dx no finalzinho da integral, que eu esqueci de colocar, agora que eu vi.
Tudo bem, eu vou colocar aqui. Aí, um DX, tá vendo? Dá 2 cliques na caixinha e lá, pronto, tá lá. O símbolo, né? Tem que ter esse... Eu devia... É Isso, só dar 2 cliques, né? parâmetro, isso. Deixa eu colocar aqui dentro do cifrão para ficar mais bonitinho. Agora já está com DX. No exemplo 3, a gente já vai falar sobre integral definida. A gente quer calcular a integral definida de menos π sobre 2 a 1 de seno de x. Então, a gente vai fazer da mesma maneira. Vai atribuir a variável ESP3 à expressão seno de x. A variável integral 3, a gente vai atribuir aqui o comando integrate. A gente vai integrar quem? A expressão 3, que nós definimos aqui em cima, seno de x. E a gente vai passar agora os parâmetros, né? Os limites de integração. A gente quer integrar essa expressão 3 em x, né? Dx. E os limites de integração é menos π sobre 2 a 1. Aqui tem um detalhe, que a gente tem que colocar entre parênteses aqui, desde a variável que a gente está integrando até o final do limite de integração. Se não colocar esse parênteses aqui, deixar assim, eu testei e não funciona. Então, tem que deixar aqui entre parênteses. É porque também é um quesito de organização, porque mais para frente a gente vai ver que utilizando esse mesmo comando a gente consegue fazer integral dupla, tripla, e assim fica mais organizado, senão vai ficar tudo numa mesma linha e vai virar uma bagunça. Então aqui a gente coloca entre parênteses. E aqui a gente coloca para printar o valor dessa variável integral 3, que vai ser menos cosseno de 1. Aqui a gente está usando esse comando que a Pro explicou lá na primeira aula, que é esse evalf. Ele vai dar o valor aqui, não a expressão, mas o valor aqui decimal dessa integral, que é a integral 3. Então, é da integral 3 que a gente está falando. E o comando evalf. Também na primeira aula, a professora Gil falou que se a gente colocar... A gente quer, por exemplo, 4 casas decimais. A gente coloca 4 aqui e ele vai arredondar e deixar 4 casas decimais aqui. Se a gente deixar sem nada como estava, vai ficar a quantidade padrão aqui do Python. Agora, no exemplo 4, a gente vai dar um exemplo de integral dupla, né? Que agora a gente vai entrar na parte de integrais múltiplas. Para a gente calcular a integral dupla da expressão x ao cubo menos y ao quadrado vezes cosseno de x, a gente tem aqui o primeiro limite de integração em x de 0 a 3 e o segundo limite de integração em y de menos 10 a 1. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu atribuí a variável ESP4 à expressão que a gente quer calcular a integral. X ao cubo, então x estrelinha, estrelinha 3, menos y ao quadrado, então y estrelinha, estrelinha 2, vezes cosseno de x. A variável integral 4 vai receber o comando integrate da expressão ESP4, que a gente definiu aqui em cima. O primeiro limite de integração aqui é em x e ele varia de 0 a 3. E o segundo limite de integração, que é em y, ele varia de menos 10 a 1. Então, agora a gente coloca aqui para printar essa variável que armazenou o valor da integral. Então, o valor dessa integral, a expressão que é o valor dessa integral aqui vai ser 891 sobre 4 menos 1001 vezes seno de 3 dividido por 3. Aqui no comando evalf, novamente, a gente vai ter o valor aqui decimal, o valor numérico dessa integral. No exemplo 5, a gente quer calcular a integral tripla de x vezes y vezes z, o primeiro limite de integração em x de 0 a 2, o segundo de 0 a 1 em y e o terceiro de 1 a 2 em z. Então, a gente vai fazer da mesma maneira. Vai atribuir a variável ESP5 a expressão x vezes y vezes z. A variável integral 5, a gente vai atribuir o comando que calcula a integral da expressão ESP5 que nós acabamos de definir. O primeiro limite de integração em x, ele é de 0 a 2. O segundo em y é de 0 a 1. E o terceiro é em z de 1 a 2. E aqui a gente vai colocar para printar a expressão 3 sobre 2.
Aí agora o exemplo 6, a Progil que vai explicar melhor para vocês, que é um exemplo diferente. Ficou alguma dúvida? Entendi tudo. Tá, tudo bem, então, coisa é Tudo só bem, falar. né? Então, tá bom. Pessoal, nesse exemplo, deixa eu compartilhar aqui. A minha telinha é preta, né? Mas vocês estão com o arquivo aí? Aí vocês vão acompanhando do como está na configuração de vocês. Tá. Chegamos aí no exemplo 6, né? Então, a gente está lá no exemplo 6. Bom, eu coloquei ali um tópico, né? A gente colocou ali primitiva, quando a primitiva é desconhecida. Então, um detalhezinho bem rápido que eu vou contar para vocês é o seguinte, que eu não falei, não coloquei nenhuma observação quando a gente viu ontem a parte de derivada, né? Porque derivada, até quando a gente estuda lá no cálculo a derivada, ela pode ser assim, né? Um cálculo, como eu disse lá no resumo, aquele cálculo enfadonho de ser feito, né? Mas a gente consegue fazer. Se a função for derivável, diferenciável num ponto, a gente conhece, né? A gente consegue sempre, aplicando as técnicas de derivada, obter uma expressão para derivada, sem problema nenhum. A integral é outra conversa, tá? A integral, por exemplo, uma condição para a função ser integrável é que ela seja contínua. Então, a integral aí essa função que a gente vai integrar no exemplo 6, elevado a menos x quadrado, é um exemplo clássico, ela é contínua, ela é integrável, não tem nenhum problema. Mas, entretanto, a gente não consegue caracterizar, obter a primitiva dela analiticamente, uma expressão analítica da primitiva dela, tá bom? Então, eu vou rodar esse exemplo, né, usando o SymPy, que o SymPy, ele faz o cálculo algébrico, o cálculo, né, usando a variável x, simbólica, né? Então, compilando esse exemplo, opa, deixa eu conectar aqui a minha máquina. Isso. Quem estiver acompanhando aí, já conseguiu compilar? O que apareceu aí? Vocês estão... Eu só carregar aqui o SymPy, o módulo e os símbolos. Já é suficiente, né? Isso aí no meu exemplo 6. Vou compilar. Opa, o que apareceu? Raiz quadrada de π sobre 2 vezes apareceu earth aí de 1. De 1 porque aqui é o parâmetro de 0 a 1, né, que eu estou integrando, então ele usou aí earth de 1. Ou seja, não temos uma expressão analítica para essa integral aí, né, mesmo sendo contínua essa função. Então, a gente é onde a matemática teórica chegou no limite dela, né? De técnicas de integração. Mas assim, como as coisas não podem parar, as coisas precisam evoluir, e essa função, ela é muito importante, principalmente o pessoal da estatística usa demais, eles não vivem sem essa função, essa gaussiana aí, né? Que ela se chama gaussiana. E esse earth aí, esse símbolo, ele significa função erro, tá? Então, ela é chamada como função erro. Então, a função erro, né? Ela é definida como 2 sobre π e essa integral aí, tá? Então, para dar um jeito e conseguir determinar o valor numérico da integral de e elevado a menos x quadrado, por exemplo, x variando de 0 até 1, dessa integral aí, a gente precisa do quê? Do cálculo numérico, de fazer uma aproximação do valor dessa integral, tá? Então, aí a gente recorre à disciplina lá de cálculo numérico, tá? E aí o SymPy aqui já não vai conseguir resolver para a gente. Aí, o que eu achei fiz na minha pesquisa aqui, o pacote que resolve esse tipo de integral de maneira mais simples possível é o SciPy, tá? De Science deve ser aqui, né? Porque é um pacote muito, muito extensivamente utilizado pelo pessoal da ciência de dados, tá bom? Porque ele trabalha com grandes conjuntos numéricos aí, tá? Então, grandes conjuntos de dados aí. Então, SciPy. Então, ele é baseado, esse SciPy, no NumPy.
Então, se eu quiser usar o pacote NumPy, quem já programa em Python e usa muito NumPy, também dá para fazer, claro. Mas, pelo SymPy, eu achei assim, que a linha de comando ela é mais sucinta, tá? Ela é mais simples, tá bom? Então, aí, para isso, para resolver a integral numericamente, tá? Já não é mais exatamente, tá? Analiticamente, agora é uma aproximação da integral. Então, a gente vai ter que importar. Aqui, nesse caso, eu só estou importando, ó, a importação está diferente. From scipy.integrate import quad. Eu só vou importar a função quad que vem de quadratura, tá? Aqui no cálculo numérico, né, a gente chama de fórmulas de quadratura para resolver aproximadamente as integrais, tá bom? Então, já importei e é simplesmente isso aqui, ó, esse comando que está aqui, ó. Vocês conseguem ver aí o que eu grifei, né? É simplesmente o que está ali, naquela linha que eu escrevi, resultado, erro, né? É simplesmente esse comando que vai resolver a integral. Só que a gente precisa ter alguns cuidados, tá? Então, nessa função quad, que vai resolver aproximadamente a integral, não posso passar aqui a expressão como a gente estava acostumado, tá? Porque eu não vou mais trabalhar só com a variável simbólica, né, com o SciPy. Eu não posso passar simplesmente lá ESP, que é o E elevado a menos X, asterístico, asterístico ao quadrado. Se vocês colocarem a função aqui, a expressão, tá? A fórmula, não vai funcionar, não vai rodar, tudo bem? Porque essa função quad, ela foi preparada, tá? Para que esse primeiro argumento aqui seja uma função, tá? Do Python. Então, tem que ser essa variável, então não pode ser uma variável, não pode ser, né, um valor numérico aí, tem que ser uma função, tá? E os limites inferior e superior da integral, né? Que a integral é de 0 a 1. Então, eu fui lá e defini aqui no início, né, como a gente aprendeu ontem, como definir as nossas próprias funções. Então, usando o comando def, aí eu chamei função integrando, que é a função que eu quero integrar, né? O parâmetro que eu vou passar na função simplesmente é a variável x, tá bom? E vai retornar, vou usar return, esp elevado a menos x ao quadrado, tá? Então, aí, definida essa função, o nome é essa função que eu vou passar aqui na primeira posição aqui nesse argumento, tá bom? E aí, essa função quad, ela retorna, eles chamam de tupla, né? Vai retornar 2 valores para a gente. O primeiro valor é o resultado aproximado, já está aqui, né? E o segundo valor é o erro, né, causado nessa uma estimativa, tá? É uma estimativa do erro causado nessa aproximação aí, tá? É o erro máximo, eles falam, tá? Causado nessa aproximação. Então, é só compilar essa célula, aí pronto, ó. Então, conseguimos, numericamente, usando métodos numéricos aí, tá? Resolver essa integral, 0,74, e o erro aí bem baixinho, né? Da ordem de 10 a menos 15 aí, tá? Bom, para fechar, vou fazer a seguinte observação. Nesses tipos de caso, que a função que eu estou definindo aqui, ela é muito simples, extremamente simples, retorna só um e elevado a menos x quadrado, não tem muita instrução, né? Nesses casos, a gente pode, eu vou até comentar aqui o def, e aí eu coloquei para vocês aqui, ó, vou liberar aqui, ó, uma outra alternativa, que é usar o lambda, a função lambda, tá? Ela faz o papel dessa def aí, tá? Só que de uma maneira mais simples, tá? Então, eu vou jogar aqui, vai ser uma função, essa função integrando, tá? E ela vai ser definida como através da função lambda, tá? E aí, na variável x, 2 pontos, aí eu passo a expressão, né, que essa função integrando retorna, tá, pra gente. Ela é a mesma coisa que a def, tá bom? É a mesma coisa, tá? Só que é uma maneira diferente, tá bom? Então, opa, o que aconteceu aqui? Acho que faltou eu falar do x. Ah, não. Faltou comentar esse return, ficou perdido aqui, né? Isso. Pronto. Né? Tinha que comentar tudo aqui, o def e o return. 2 linhas para comentar, né?
Isso, tá vendo? Ele compila normalmente usando essa segunda opção, tá? Bom, mas, vou comentar aqui, se quiser falar, professora, mas eu acostumei mais com a função da forma com que a gente viu a aula passada, assim fica uma forma só. Tudo bem, né? Pode usar, tá bom? É isso, gente. Mas é isso, né? Fechou. Tudo bem? Perguntas aí? E aí, vocês estão aqui comigo? Estão todos aí comigo? Em quantos nós estamos? Estou compartilhando aqui. 5. 15, né? Isso. Isso. E aí, quantos grupinhos a gente faz, Isa? Uns 3? É melhor, né, Pro? Hã? Melhor, né? Melhor, né? Porque aí a gente dá conta, né, de entrar, né? Uhum. Se fizer muito grupo também, só nós duas, a gente não dá conta de atender a todos, né? Sim. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos usar aqui a estratégia do Meet para separar as salas temáticas. Então, nós vamos montar aqui 3 equipes, que aí hoje, então, vai ser o contrário. Hoje vocês vão trabalhar naqueles arquivos que a gente passou ontem e anteontem, tá? Vou colocar aqui configurar as salas. 3 salas, né? Para a gente conseguir. Vamos ver como que ele fez aqui. Certo. Sala 1. Sala 2. Sala 3. Opa, sala 3. Edson Rossetti Alves. Não está aqui na nossa aula. Que engraçado, aparecem uns fantasmas. É. Dois. Quem está na sala 3 aqui, que eu estou vendo sozinho, que eu acho que está presente, é o Luiz Fernando, né? Mas as outras aí, eu tô achando que tem muita gente. Vamos arrastar, vamos trocar. Tem 7. Então, vamos fazer 5. Então, tá. Não, a Isa não. A Isa não pode entrar na sala. Então, vamos trazer aqui. Vamos mesclar aqui. Para não ficar só o primeiro ano. Isso. Deixa eu ver. Tem 1, 2. Ana Beatriz, a Ayrton ficou aqui, a Beatriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. E aqui ficou 1, 2, 3, 4. Mas por que ele não fez isso automático? Aqui ficou 1, 2, 3. Então, vou tirar um aqui de cima. Vou abrir as salas. Acho que agora deu.
Isso. Aí, pessoal, eles vai automaticamente para as salas? Eles estão indo, né? Pelo que eu tô vendo aqui, deixa eu ver. Sala 1, já tá a Ana, Beatriz, o Efran e o Vitor. Na sala 2, por enquanto, só tá o André aqui que eu tô vendo. Na sala 3, a Ana Paula e a Beatriz e o Luiz Fernando. Eu não tô podendo entrar em nenhuma. Você não consegue entrar em nenhuma, Isa? Não. Então eu vou ter que te colocando em alguma. Deixa eu ver. Ah, esse negócio para... Poxa, não dá para dar propriedade para 2 pessoas aqui. Deixa eu ver. Não dá no link. Peraí. Ó, mais ações. Aí, alterar proprietário. É só um. Ah, Aí, ó, novo proprietário. Isso, tava um Fernando, ele passou para mim, não tem jeito. Ah, que chatice isso aqui. Podia incluir, né? sim, tá Deixa eu dois. ver se... não tem. Duplicar. Publicar evento. Publicar ocasião. Alterar, não. É alterar proprietário. É 8 ou 80. Podia dar pelo menos algumas permissões, né? Sim, sim. Ó, eu vejo aqui Gustavo Barbosa Isidoro na principal. Aí tem uma bolinha amarela nele. Letícia Lemes Nakano, também tá na principal. E a Thalita também na principal. Não, agora a Letícia saiu, ficou só o Gustavo. Não sei se eles clicam. Ó, uma sala tá certinha. A sala 1 está com 4. A sala 2 tem 2 aqui. A sala 3 também tem 2. Deixa eu entrar nas salas para ver. Vou tirar um print aqui para você ver como é que fica esses fantasminhas que aparecem. Não tá aqui meu WhatsApp. Ai, não tá aqui. Aí vou lá pegar o celular, Isa. Uhum. Eles não levantaram a mão, né? Não, aqui na chamada principal, não. Só um minutinho. Tá sem o microfone, Pro. Eu acho que eu vou parar a gravação, porque o pessoal agora está Assim, trabalhando em grupo, a gente vai atender os grupos, não é? Não tem o que... Quem for assistir, não tem o que assistir. Não tem o que aprender com isso. Vou desligar.